Oi, Tereza. Oi, Adriana. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Oi, Carol. Michele. Sejam todas muito bem-vindas. Em 2 minutos nós começamos. Bem, eu vou começar, conforme as pessoas chegarem, elas vão entrando. Boa noite, obrigado pela participação, pela presença, é sempre uma honra. A luz no fim do túnel, esperança ou morte? Quando eu pensei em fazer essa live, e eu pensei nesse título, de antemão, quando eu pergunto se esperança ou morte, eu estou afirmando que há luz no fim do túnel. Se ela representa a esperança ou se ela representa a morte, é uma outra coisa, mas que há. Bem, se for a esperança, seria ela, a esperança, uma espécie de transmutação para esse caos que a humanidade vive? Ou o fim? A morte é a única vicissitude possível? É uma pergunta. Não saberia responder se é que essa pergunta tem resposta. Se é a esperança como transmutação ou se é mesmo a morte. Bem, me parece que não seria leviano arriscar a ideia de que o mundo está num estado de caos, algumas nações num grau menor, outras num grau maior, outras num grau e numa amplitude que a destruição absoluta parece ser um único destino caso nada aconteça de forma imediata e contundente. Algumas nações, se nada acontecer de forma imediata e contundente, elas vão acabar. É simples assim. Entretanto, vislumbrar a transmutação como uma possível saída para a humanidade é um tanto absurdo. Isso porque transmutar significa, no campo religioso, uma vivência interna que afaste o sujeito, talvez, de uma vez por todas, por um lado, de pensamentos e ações nocivas, e por outro, proporciona uma aproximação da ideia de Deus. Isso é devaneio. Isso é devaneio. Quer dizer que o sujeito fica sem maus pensamentos, sem ideias nocivas, sem um fazer nocivo, e ele fica se aproxima de Deus. Então isso seria uma utopia, um devaneio, uma ilusão, um lugar que não existe. No campo da química, a transmutação implica a ação de transformar um elemento em outro. Em suma, mudança de uma coisa em outra. Mudança no campo religioso do homem, como um ser que traz em si o bem e o mal, porque esse é o homem, ele traria só o bem. E na química, a transmutação seria a mudança de um elemento em outro. Bem, definitivamente, não. A saída não pode ser o humano se transformar em outra coisa que não seja ele mesmo. Mas o que é o ser humano? Eis a questão. É essa questão que nós precisamos problematizar. É essa questão que nós precisamos pensar. O que é o ser humano? De acordo com Freud, pai da psicanálise, eu sou psicanalista, em sua obra O Mal-Estar na Civilização, 1930, volume 21,
Dentre algumas passagens sobre o homem, que tem nessa obra do Freud, que eu sugiro a todos que leiam, tem disponível na internet, destaco aqui duas passagens. São elas, aspas, os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que no máximo podem defender-se quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas cujos dotes pulsionais deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Fecha aspas. Freud está dizendo que o homem, ele é agressivo. Ele não agride só para se defender como os animais. Ele agride, ele é agressivo. E ainda, abram aspas, que agora eu vou continuar citando Freud. É sempre possível unir um número considerável de pessoas no amor, enquanto sobrarem outras pessoas para receberem suas manifestações de agressividade. Fechem aspas, na mesma obra, O Mal-Estar na Civilização. Então, o que o Freud fala é o seguinte, né? Que a gente só consegue reunir homens no amor enquanto tiverem outros para receberem a sua agressividade. Será que há margem para duvidar de Freud? Nem Poliana duvidaria. Nem Poliana. Bem, vamos devagar, sem pessimismos e sem fatalismos. Misericórdia. Todo ano a história se repete. Todo ano. A história não passa de uma atualização dela mesma. A história se repete. Dos ataques às Torres Gêmeas, em Nova York, em 11 de setembro de 2001, ao assassinato de um professor por um radical islâmico no norte da França, em outubro de 2023. O Holocausto, de 1941 a 1945, ao ataque do Hamas a Israel, que teve início em 7 de outubro de 2023. Sem levar em conta os ataques a cemitérios judeus, a sinagogas e etc. O verão do Arrastão, em 1990, nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro, que se arrasta até o verão do Arrastão de 2023. A fome na África, a crueldade da Rússia contra a Ucrânia, o feminicídio, o desmonte do SUS, crianças como moeda de troca, maus tratos contra os animais, racismo, a destruição da natureza, a escravidão de crianças nas carvoarias, a escravidão de mexicanos, por exemplo, nas confecções, etc, etc, etc. Rompimento de barragens, Mariana e Brumadinho, impunidade, imoralidade dos políticos, as tragédias relacionadas a grandes volumes de chuva causadas pela falta de planejamento urbano. De norte a sul, de leste a oeste, as queimadas na Amazônia, a falta de saneamento básico, esgoto e água potável, a poluição dos oceanos, o tráfico de animais, mulheres, crianças, órgãos, armas e drogas. Enfim, o que se repete é o caos, as tragédias de todas as ordens, atmosféricas, aquáticas, terrestres e nucleares, tendo todas essas tragédias como causa o desastre humano. Senhores, todas essas tragédias são causadas pelo homem. Pelo homem. Não é normal o que acontece Braskem, em Maceió, isso mesmo, João Paulo. Não é normal as tragédias que acometem Petrópolis ano atrás de ano. Não é normal o mico abrindo lata de lixo para comer. Não é normal pessoas catando lixo nas ruas. Então,
todas essas tragédias, elas são decorrentes, elas têm como causa o desastre humano, o desastre que é o ser humano. Eu me pergunto por quê? O avanço científico e tecnológico é incontestável. O que há com o animal humano? O que há com o homem? O que há com essa tal de raça humana? Que diabo está acontecendo? Isso é para que a gente pense, é para que a gente problematize. O que está acontecendo? Quais são os rumos que a humanidade está tomando? Aspas. O sultão turco percebeu que os livros e a instrução dão mais que qualquer outra coisa aos homens o bom senso e o entendimento para se reconhecerem e odiarem a tirania. O tirano os priva de toda liberdade, não só de falar e de agir, mas até de pensar. Mas eles permanecem isolados e solitários. Esse é de um livro chamado, aqui, Discurso da Servidão Voluntária, de um autor chamado Etienne de la Boétie, um filósofo francês. Esse discurso da servidão voluntária, ele vai dizer que toda servidão é voluntária. O sujeito é serviçal porque ele quer. Bem, então, fecha aspas, né? Foi uma citação que eu fiz dele. E a pergunta que eu faço é: quem é o tirano? É a pergunta. Será que é o outro? O Estado, a mídia, o mercado, os políticos e afins? Ou será que esses são apenas simples aproveitadores de plantão da incapacidade do sujeito em problematizar e refletir sobre sua vida e, portanto, da inabilidade em ser seu próprio senhor? Somos senhores de nossa vida? Me apresso em responder: em absoluto. A ignorância que nos habita é que é o nosso tirano. É isso. A ignorância que nos habita, a ignorância que nos habita em relação a nós mesmos. Não é em relação à escolaridade, nível de escolaridade, não é em relação... Não! Eu estou remetida à nossa ignorância quanto a nós mesmos. Isso já vem desde Sócrates. Eu não estou dizendo nada novo. Então, para mim, Virgínia Ferreira, a ignorância que nos habita é que é o nosso tirano. Como assim? Vou explicar. Por favor, abram aspas e tenham um pouco de paciência. Oi, Fátima. Oi, Eduardo. Eduardo é o meu querido, é o que faz toda a parte para mim de folder, na maior boa vontade. Eu sempre tenho muito a te agradecer, Eduardo. Obrigado por tudo e obrigado pela presença. Bem, então vou voltar só aqui para a gente dar continuidade. Quem é o tirano? É a pergunta. Será que é o outro? Oi, Lucila. Será que é o outro, o Estado, a mídia, o mercado, os políticos e afins? Ou será que esses não passam ou são apenas oportunistas e aproveitadores de plantão da incapacidade do sujeito em problematizar e refletir sobre sua vida e, portanto, da inabilidade ou da incapacidade em ser seu próprio senhor? Então, eu estou dizendo que a tirania, ela não está fora, a tirania está dentro. E quem é o tirano? É a nossa ignorância em relação a nós mesmos. Bem, eu peço agora aos senhores que tenham um pouco de paciência, que eu vou fazer uma citação que ela é um pouco longa, que é uma citação do livro Diálogos 3, A República, de Platão.
Platão tem, né, uma obra muito extensa, e no livro 7 da República, que é um diálogo entre Sócrates e Glauco, sobre um texto que eles fazem, né, um diálogo intitulado Alegoria da Caverna ou Mito da Caverna. Então, eu vou fazer uma citação um pouco longa e eu vou explicar depois aos senhores por quê. Abram aspas, por gentileza. E agora, disse eu, compara com a seguinte situação o estado de nossa alma com respeito à educação, ao conhecimento ou à falta deste. Imagina uma caverna subterrânea provida de uma vasta entrada para a luz e que se estende ao largo de toda a caverna. E uns homens que lá dentro se acham, desde menino, amarrados pelas pernas e pelo pescoço, de tal maneira que tenham que permanecer imóveis e a olhar tão só para frente, pois as ligaduras não lhes permitem voltar a cabeça. Então, são prisioneiros que estão ali dentro desde meninos e que estão amarrados, boa noite, Roberta, de uma tal forma que eles não têm como olhar para os lados. A cabeça só pode ficar para frente. Amarrados pelas pernas e pelo pescoço, de tal maneira que tenham que permanecer imóveis e olhar tão só para frente, pois as ligaduras não lhes permitem voltar a cabeça. Atrás deles, e num plano superior, arde um fogo a certa distância. E entre o fogo e os encadeados, ou seja, entre o fogo e aqueles que estão ali encadeados, há um caminho elevado, ao longo do qual faze de conta que tenha sido construído um pequeno muro. E não vês também homens a passar ao longo desse pequeno muro, carregando toda espécie de objetos cuja altura ultrapassa da parede? Crês que os que estão assim tenham visto outra coisa de si mesmos ou de seus companheiros, senão as sombras projetadas pelo fogo sobre a parede fronteira da caverna? Ou seja, lá arde um fogo, entre o fogo e os sujeitos que estão presos tem um caminho, tem um muro e tem um caminho, onde passam pessoas. O que Sócrates está conversando com Glauco nesse momento? O que essas pessoas que estão ali presas, o que elas veem? As sombras delas mesmas, em função do fogo, e das pessoas que passam atrás carregando objetos. Os prisioneiros tomam as sombras pela realidade. Torna o olhar agora, diz Sócrates a Glauco, e examina o que naturalmente sucederia se os prisioneiros fossem libertados e suas cadeias e curados de suas cadeias e curados da sua ignorância. A cura da ignorância é sair da caverna, é sair dessa escuridão. É isso que a gente precisa entender. Esse livro 7 da República, Alegoria da Caverna, o que ele mostra? Ele mostra o mal que faz a ignorância que nós temos em relação a nós mesmos. Não é em relação ao outro, não é em relação ao mundo, é em relação a nós mesmos. Bem, continuo eu na citação. A princípio, quando se desate um deles e se obrigue a levantar-se de repente, a virar o pescoço e a caminhar em direção à luz, sentirá dores intensas e com a vista ofuscada não será capaz de perceber aqueles objetos cujas sombras via anteriormente. E se alguém lhes dissesse que antes não via mais do que sombras inanes, agora que, achando-se mais próximo da realidade e com os olhos voltados para os objetos mais reais, goza de uma visão mais verdadeira, que supões que responderia:
Imagina ainda que o seu instrutor fosse mostrando os objetos à medida que passassem e obrigando a nomeá-los. Não seria tomado de perplexidade? E as sombras que antes contemplavam não lhe pareciam mais verdadeiras que os objetos que agora lhe mostram? Feche aspas. O Mito da Caverna, livro 7, da República, de Platão, um diálogo entre Sócrates e Glauco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ignorância é uma caverna. Eu tenho um pouco de medo de fazer determinadas... tentar fazer uma síntese e ser reducionista, porque esse diálogo ele é muito rico. Então, senhores me perdoem, eu vou tentar fazer uma síntese muito breve, mas com muito medo e me lançando no risco, né, de fazer uma redução, né, ou cair num reducionismo. O que Sócrates fala a Glauco? Que a ignorância é uma grande caverna, onde as pessoas tomam as sombras pelos objetos, elas mesmas. Então, tudo que elas veem são sombras das pessoas que passam atrás e delas mesmas, projetada na parede. O caminho de saída da caverna é uma caverna subterrânea, não esqueça. Ele é longo, ele é difícil. Então, é uma subida íngreme, né, a saída. Então, primeiro você tem que se libertar das amarras dos pés e do pescoço. Depois você tem que levantar. Os homens estão sentados. Depois você precisa se encaminhar em direção à saída da caverna, à luz. Que aí não é mais a luz do fogo, você vai começar a entrar em contato com a luz do sol. Só que você passou tanto tempo ali tomando as sombras pelos objetos, que quando alguém diz para você que o que você está vendo agora não são mais as sombras, são os objetos, você vai duvidar disso no primeiro momento. É óbvio. Só que sair da caverna dá trabalho. Essa é uma questão muito grande, né? E quanto mais tempo você permanece na caverna, mais difícil é a sua saída, porque mais você vai estar convencido de que as sombras são os objetos. Bem, então a citação foi longa, mas terminou. O que há no estado de ignorância? É uma pergunta. Conforto? Não acredito. Sofrimento? Por que haveria? Eu diria que o que há é um não trabalho. É uma aceitação incondicional de seu próprio estado e do estado de coisas que o rodeiam. Ressalto o não trabalho, o não esforço. É isso que mantém o sujeito na ignorância. Ele não tem trabalho, ele não tem esforço. Esforço de pensamento, esforço de percepção, esforço de afeto, de problematização, de crítica, enfim, de movimento. De acordo com Aristóteles, todo movimento é uma passagem da potência ao ato. Potência é sinônimo, em Aristóteles, de possibilidade. A possibilidade, ao se concretizar, é um ser em ato. Essa passagem de potência a ato implica em trabalho, em muito trabalho. No não trabalho, há somente a potência. Se a potência não faz a passagem ao ato, o que há? Alienação. A permanência num estado de ignorância. É isso que há. Não há movimento, não há trabalho, não há passagem da potência ao ato. Vamos a alguns exemplos. Mulher que se casou com um boneco de pano faz chá revelação para o filho.
Casada com boneco de pano desde dezembro de 2021, Meirivone Rocha de Moraes já tem um filho boneco com o marido boneco e agora está grávida novamente. Eu pergunto, esta senhora passou do estado de solteira ao estado de casada? Que seria um movimento da potência ao ato. Não. Aspas. Terminei namoro para ficar com um homem que criei por inteligência artificial. Aplicativos de inteligência artificial têm oferecido uma espécie de robô de companhia aos seres humanos. É possível escolher entre as opções amizade, namoro, casamento e vai por aí. Essa outra senhora que terminou namoro para ficar com um homem que ela criou por inteligência artificial, ela passou do estado de solteira ao estado de casada? Em absoluto. Em absoluto. Não houve movimento. Não há trabalho. Não há movimento. Não há passagem de potência ao ato. Entendem? Numa certa ocasião, possivelmente há 5 anos ou mais, Dalai Lama, sendo entrevistado, foi perguntado a ele, aspas, o senhor não acha que o senhor diz o óbvio e até de forma repetitiva? Fecha aspas. Uma pergunta que o repórter fez a Dalai Lama. Ele, tranquilamente, respondeu, sim, é claro. Mas, mesmo eu dizendo o óbvio e sendo repetitivo, mesmo assim, ninguém faz. Fecha aspas. Hoje eu tenho muitas críticas a Dalai Lama, inclusive pelas imagens, né, que apareceram, enfim, não vem ao caso agora, até que poderia haver mesmo, né? Mas isso, ele tem razão. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Mas é o óbvio que ninguém faz. Bem, senhores, tenho consciência de que sou repetitivo. Eu tenho consciência disso. Mas é necessário repetir. É necessário insistir para que as pessoas saiam de cima de suas falsas certezas, saiam das suas ignorâncias em relação a elas mesmas e problematizem os acontecimentos ao seu redor. Problematizem a sua própria vida. Eu só posso problematizar alguma coisa se eu tiver um conhecimento mínimo desse alguma coisa. Se eu não tenho conhecimento de quem eu sou, eu tenho capacidade de problematizar o quê? Nada. Nada. Os senhores acham natural 2 pontos. Centenas de mulheres do Congo que sofreram abuso sexual de funcionários da Organização Mundial de Saúde. Por favor, por favor, por favor. Por favor. OMS. OMS. Organização Mundial de Saúde, que é uma agência especializada da ONU, Organização das Nações Unidas. Mulheres do Congo sofreram abuso sexual, diga-se, foram estupradas por funcionários da Organização Mundial de Saúde. Essas mulheres foram ressarcidas pelo abuso sexual que sofreram com $250. Ou seja, elas foram abusadas não só sexualmente, como também, como é que se ressarce uma mulher que foi abusada sexualmente com R$250? Se é que isso tem ressarcimento. Se é que isso tem. É estarrecedor. É estarrecedor. A Organização Mundial, funcionários da Organização Mundial de Saúde cometeram esses abusos. Bem, tudo isso que eu estou dizendo está referenciado ao final nas referências, né?
direitinho que o texto vai para o blog e o vídeo vai para o YouTube. Eu fico pensando como é que, para mim, são dois absurdos aí desmedidos, né? Dois absurdos da ordem do inaceitável, do inacreditável. Como é que funcionários, prestem atenção, da Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde propõe saúde não como ausência de enfermidade, mas como o estado de bem-estar físico, social, psicológico, espiritual e ambiental, se eu não estiver enganada. E esses funcionários que trabalham nessa Organização Mundial de Saúde é que estupram mulheres. E a ONU acha que R$250 para cada uma delas. Bem, vamos continuar. Hamas mutilou, estuprou mulheres antes e depois de mortas. BBC News, 6 de dezembro de 2023. Isso é o terrorismo. Isso é o terrorismo. O que eles buscam com isso? Causar terror. Moradores de Copacabana organizam grupos para caçar supostos ladrões no Rio de Janeiro. Após casos de roubos e violência, o grupo convoca voluntários para o que chama de limpeza. 6 de dezembro de 2023, Folha de São Paulo. É um estado de barbárie. É um estado de barbárie. É um estado de barbárie. Grupos de moradores estão se unindo para fazer uma caça, né, a tudo isso. Com certeza. A ONU, com certeza. Então, o que nós temos aí? O Estado não faz, o povo faz. Só que isso é um retrocesso, né? Tudo isso que nós estamos vivendo é um retrocesso. É um retrocesso. O que são os traficantes, os milicianos, eles estão onde o Estado deveria estar e não está. Todos esses casos e tantos outros não são normais, não são naturais, são frequentes. São frequentes porque permanecemos imersos na potência, no não fazer. Isso é de responsabilidade do Estado. Mas todos que lá estão porque alguém colocou eles lá. Essa é uma questão séria. E o que nós fazemos? Nada. Nada. Nós precisamos nos movimentar. Boa noite, Giancarlo. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos fazer a nossa parte. Uma vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: a senhora não acha que o que a senhora faz é um grão de areia? É uma gota d'água. Perguntaram a ela: Madre Teresa, a senhora não acha que o que a senhora faz é uma gota de água no oceano? Ela respondeu: pois é, mas sem essa gota o oceano seria menor. Essa mulher de uma bravura, de uma coragem, de uma compaixão, de uma solidariedade muito grande. Eu não estou me comparando a ela. Nossa, não tem nem como. Não tem nem como. Mas eu faço a minha parte. Eu acho que nós devemos fazer a nossa parte. Bem, senhores, é urgente passarmos da potência ao ato. É urgente lutarmos pela vida. É urgente a solidariedade. É urgente a compaixão. É urgente a sensibilidade. Os afetos são mais importantes do que a razão. Nós temos consciência de muita coisa. Ótimo, mas e daí? O que é a razão sem a sensibilidade?
o que é a razão sem a compaixão. É urgente o sentimento de pertencimento à vida, ao mundo. Sem este, o que há é a soberania da ignorância, é a morte. Caríssimos, há sim luz no fim do túnel, com certeza. Ou vamos ao encontro dela, ou seremos zumbis. E ser zumbi, ou seja, ser uma morta-viva, para mim, Virgínia Ferreira, isso não é vida. Isso não é vida. Então, do meu jeito, da minha forma, eu vou sempre fazendo essas passagens, né? Saindo da potência e indo para o ato. Do meu jeito, da minha forma, errando, acertando, mas eu faço. Que a potência da luz que há no fim do túnel passe ao ato e ilumine a semana de todos vocês. Acreditem, só depende de cada um de nós. Ir ao encontro da luz, fazer a nossa parte. Então, que a semana de vocês seja bastante iluminada e que vocês passem sempre da potência ao ato. Obrigado, Fernanda, obrigado a todos pela participação. E ainda, dia 22/12, sexta-feira que vem, tem uma outra live intitulada Por Onde Anda o Velhinho Gordinho? E no dia 29, às 20 horas, tem uma outra live intitulada 2023, adeus ou até daqui a pouco. Beijo, gente. Muito obrigada.